Ibovespa em queda e você sem saber o que fazer com as suas ações. Neste vídeo eu vou te dar aqui pelo menos a solução que eu adotei para a minha carteira e eu espero que de alguma maneira eu consiga te auxiliar também com isso. Bem, para a gente começar é importante você saber o que anda acontecendo, né? Olha só, você deve ter visto naturalmente que a nossa taxa de juros que estava ali com uma projeção lá dos seus 3,75 para finalizar o ano de 2024 lá muito mais próximo dos seus 10 e alguma coisinha, na verdade deu uma reviravolta. Você vê aqui que hoje nós estamos a 12,25 e o próprio Banco Central já trouxe para a gente o seguinte, que o comitê do Copom, ele falou que ele antevê alta de 1 ponto nas próximas duas reuniões que ocorrerão em janeiro e em março de 2025, chegando a uma taxa final aqui na casa dos seus 14,25%. André, de acordo com o que você viu aqui, o que você esperava da Bolsa? Olha, exatamente isso que aconteceu. No dia de hoje, o nosso Ibovespa teve uma queda muito robusta, na ordem de 2,75%, e muito provavelmente nos próximos dias nós vamos ainda ver mais quedas. Por quê? Porque me parece que todo esse ânimo de rally de final de ano, que não vai se concretizar, vai se tornar então num grande pessimismo em relação ao Brasil. E muito provavelmente o gringo deve olhar para a nossa bolsa e falar, olha, não vale nem um pouco a pena, deixa eu tirar meu dinheiro daqui, porque não faz sentido. Pois bem, num cenário desse, você que vai continuar investindo em bolsa, assim como eu vou fazer, o que você minimamente deveria fazer? Olha, eu tenho aqui uma estratégia muito simples. A princípio, eu vou olhar para alguns ativos que estão fora da minha carteira e que eu gostaria que eles entrassem. Só que eu vou fazer aqui algumas avaliações. Eu vou verificar, claro, o preço, vou olhar a lucratividade, vou olhar o ROI e vou olhar outras tantas e tantas coisas. Mas eu vou reduzir um pouco a nossa análise para caber aqui no vídeo, para que a gente apenas olhe para um ou poucos indicadores, tá? Eu vou falar um pouquinho de preço e eu vou falar um pouquinho também de ROI, que é o Return on Equity, ou como algumas pessoas preferem chamar, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Como que você faz essa conta? É muito simples, basta você pegar o lucro líquido da empresa e dividir pelo seu patrimônio líquido. Eu vou fazer isso aqui com vocês, mas por que eu estou dando toda essa introdução aqui para vocês? Para que a gente consiga entender o quanto que a minha estratégia pode ser ou não eficaz nesse cenário que eu estou te mostrando. Ou seja, eu vou trazer vocês aqui para uma tabela que eu fiz, porque aqui eu estou elencando 3 ativos que eu estou considerando colocar na minha carteira. O primeiro deles é a Sabesp, depois a Irani e depois a Energisa. Não confunda com a Engie, tá? Apesar de ser bem parecido, mas não é a Engie, tá? Energisa, que é uma distribuidora, pelo menos majoritariamente distribuidora de energia elétrica. O que eu fiz aqui? Eu peguei os anos de 2022, 2023 e 2024 e eu coloquei Czinho porque são estimativas que eu faço em relação a quanto será o lucro líquido da empresa no ano inteiro para a gente finalmente ter aqui a rentabilidade. O que eu quero que você perceba? Lembra que eu te falei que o retorno sobre o patrimônio líquido é uma métrica interessante, pelo menos que eu utilizo, dentre várias outras, para avaliar se a empresa está boa ou não para entrar na minha carteira? E aí eu fiz as contas. Então, por exemplo, 2022, Sabesp estava com o ROI na casa dos 11, depois 11 mais uma vez, lá perto já de seus 12, e em 24 cairia aqui para 9,43. Da mesma maneira, Irani estava muito bem, jogou para 33% de ROI, caiu em 23 para 19 e agora em 24 para 10,5, de acordo com as minhas estimativas para o último trimestre. Por fim, na Energisa, ela teve um ROI de 19,45, 16,4 e 13,73. Por que esses números são importantes? E eu quero que você grave esses últimos aqui pelo menos, tá bom? Olha só, Sabesp 9,4, a Irani 10,5 e a Energisa 13,75. Por que eu quero que você guarde isso? Por quê? Eu quero que você veja agora, de outro lado, o que já está na minha carteira. E eu quero que você perceba se vale a pena, em função do retorno que o outro ativo está me trazendo, se vale a pena eu colocar alguma coisa nova dentro da carteira. Então, vamos lá, para você entender o que eu estou querendo te dizer. A primeira ação que eu vou falar aqui com vocês é a BR Partners, tá bom? Uma empresa que eu já tenho na minha carteira há um certo tempo, vem me pagando bons dividendos. E olha isso, gente.
O ROI da empresa, nesses 9 meses, está na ordem de 24%. Ah, André, mas é setor bancário, você está comparando com outra coisa. Sim, eu estou comparando com outra coisa, mas eu estou utilizando uma métrica para minimamente eu falar o seguinte, olha, neste cenário, será que vale a pena eu incluir alguma coisa na minha carteira ou será que vale a pena eu aportar nas que já estão? Por quê? E aí é importante você entender outra coisa e agora sobre preço. Imagina que está tudo custando R$10. Você vai comprar Engie a R$10, vai comprar Energisa a 10, vai comprar Petrobras a 10, vai comprar tudo a R$10. Só que aí essas ações, como aconteceu agora, elas caíram de preço, ficaram lá a R$5. E uma ou outra acabou indo, por exemplo, para R$4,50. Ou seja, essa daqui ficou muito mais descontada do que os outros pares. Eu quero pegar essas empresas que estão mais descontadas e eu quero ver entre elas qual que está mais interessante para colocar na minha carteira ou, se essa empresa já estiver na minha carteira, fazer o aporte corretamente nela. Ou seja, olhando aqui, por exemplo, para a BR Partners, que estava lá nos seus 15,50, 15,80, agora está 14,40. Me parece, de acordo com as métricas que eu tenho, que seria um bom investimento. Energisa estava lá nos seus 47, 48 reais, hoje já está na casa dos seus 40. Será que faz sentido colocar essa empresa? Bem, considerando pelo menos aqui a própria BR Partners, eu deveria aportar nela. Só que eu vou trazer um outro para vocês, para não ficar exclusivamente em financeira. Eu vou trazer para vocês um porto, que é o Porto Itapuá. Apesar de não ser especificamente um ambiente fácil, vamos dizer assim, de entender, porque é um fundo que tem uma ação, mas no final das contas é um ativo que é o Porto. E aí eu vou fazer essas contas com você para você entender também como a gente consegue chegar no famoso ROI, tá bom? Esse ROI, ele é calculado, como eu já falei para vocês, partindo do lucro líquido. Vamos lá. Então, eu vou pegar o lucro líquido de 2023, porque essa empresa ela só divulga seus resultados anuais, tá bom? E aí eu quero que você veja o seguinte, 252 milhões e 44 mil seria o lucro líquido que a empresa teve nesse ano de 2023, tá bom? Eu tenho algumas estimativas para 2024, mas eu não quero confundir muito, tá? E agora eu vou pegar o total do patrimônio líquido dessa empresa, tá bom? Que está aqui em 596 milhões de reais. Então, vamos lá. Agora eu vou dividir por 596 milhões de reais, 751 mil. Ou seja, nesta empresa aqui, eu chego a um ROI na casa dos seus 42%. André, por que você está mostrando um ROI tão gigantesco quanto esse? Olha, é simples eu te mostrar isso daqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda que muitas das vezes você já tem bons ativos dentro da sua carteira e que você não precisa procurar ativos de fora. Mesmo que os preços pareçam descontados. E parece chato você comprar sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. Mas olha só, eu tenho aqui um banco que me entrega mais de 20% de ROI. Eu tenho um Porto que me entregou aqui o valor de 42% em relação ao total do seu patrimônio líquido, tá bom? Que está em quase 600 milhões de reais. E quando eu olho para outras empresas que eu quero colocar na minha carteira, ou pelo menos eu gostaria, estou fazendo o estudo, eu vejo ROI de 9, de 10, de 13, que 13 não é um ROI ruim, tá bom? Mas deixa muito a desejar quando a gente pensa num ROI de 20, 40%. Claro, na minha carteira também tem empresas com ROI menor. Por exemplo, a própria Comgás. Eu fiz os cálculos e ela dá um ROI na casa de 10,8. É um ROI ruim? Não, não é. Mas ela está dentro da minha carteira por uma outra finalidade. Porque ela é uma empresa com baixa capitalização, muito esquecida pelo mercado e que, a meu ver, claro, consegue pagar bons dividendos. E é isso que eu quero lá dentro. Então, de todas as empresas que eu listei aqui para você, entre elas Sabesp, Irani e Energisa, se você for considerar a Comgás, que é a empresa mais, vamos dizer assim, mais barata em termos de ROI, mais baixa em termos de ROI, eu deveria cortar Sabesp, tá bom? Porque ela não está em, no mínimo, 10% de ROI. Eu deveria pensar, talvez, em Irani, talvez em Engie, mas você concorda comigo que a métrica geral de ROI da minha carteira vai cair? Ou seja, o retorno geral da minha carteira em relação ao patrimônio líquido das empresas que eu invisto vai cair? Isso
isso não é um problema, considerando que existem boas empresas. Mas eu quero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você verificar que existem boas empresas dentro da sua carteira e que antes de você fazer uma nova inclusão nesse cenário em que está todo caótico, os preços caindo, você tem que olhar para o retorno das empresas e, com base nisso, fazer uma alocação inteligente do seu capital. Eu espero que eu tenha ajudado. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.